Boa noite, meus queridos irmãos, graça e paz. Estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus e no meio da semana termos o privilégio de pararmos para orarmos ao Senhor como igreja, intercedermos uns pelos outros, pelas nossas famílias e também agradecer a Deus por aquilo que o Senhor tem feito e certamente tudo aquilo que temos confiado no Senhor, sabemos que Deus há de continuar nos abençoando, há de dirigir as nossas vidas e nos sustentar em meio a todas essas situações que estamos vivendo. Então, você que está entrando é muito bem-vindo. Eu quero pedir que você, se você tiver algum pedido de oração, que você já mencione, se identifique direitinho, porque às vezes o nome que está no Insta não é o nome que a gente consegue identificar com facilidade. Então se identifique, irmão fulano, irmã fulana, e também o seu pedido de oração, tá bom? Para que a gente no momento possa mencionar, acolher aqui com tranquilidade e a igreja tomar conhecimento dos pedidos de oração. Bom, Deus abençoe a todos, sejam muito bem-vindos e juntos vamos continuar adorando o nome do nosso Deus. Eu quero orar inicialmente pedindo a bênção do Senhor sobre tudo que faremos aqui nestes minutos que o Senhor nos proporcionar, para que a gente continue adorando o Senhor e intercedendo em oração por aqueles que necessitam neste momento. Pai querido, Pai celeste, estamos diante da Tua presença e, ó Deus, rendemos-te graças pela tão grande salvação em Cristo Jesus, pelo privilégio, ó Deus, de sermos chamados Teus filhos e termos livre acesso ao trono da graça do Senhor, ó Deus, pela intermediação de Jesus, o nosso Salvador, e assim, ó Deus, podermos agradecer, podermos, Senhor, pedir, clamarmos e ter a certeza de que o Senhor responde às orações, que o Senhor as atende segundo a vontade soberana do Senhor. Então, Deus, movidos por fé, e assim queremos caminhar, que estamos na Tua presença nesta noite para adorarmos na beleza da Tua santidade. Receba o nosso culto, pois te agradecemos por tudo, orando em o nome de Jesus. Amém. Deus nos sustenta, meus irmãos, esta é uma grande declaração da palavra do Senhor. Ele é o nosso sustentador em todos os momentos, Ele é o guarda de Israel. E eu quero ler agora com os irmãos os versos 24 e 25 na carta de Judas, que diz assim: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Então, nestas palavras, na carta de Judas, versos 24 e 25, dizemos: aquele que é poderoso para impedir-nos de cair e apresentar-nos diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Sim, este é o nosso único Deus, a quem devotamos toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, e agora dizemos o quanto somos gratos ao nosso Deus, porque Ele tem nos sustentado. Então, por sua graça, somos sustentados em todos os momentos da nossa vida. E eu quero ler mais uma porção da palavra do Senhor para o nosso momento de gratidão e fidelidade ao nosso Deus. O evangelista João, na primeira carta de João, capítulo 1, versos 7 a 9, diz assim a palavra do Senhor: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, meus queridos irmãos, nesta noite
somos sustentados pelo Senhor pela sua graça, não pelos méritos, não porque há algum benefício em nós, algum mérito em nossa pessoa, mas mediante a graça do Senhor somos sustentados. E conforme nos diz a palavra, porque somos pecadores, carentes da graça do Senhor, e em todo tempo precisamos nos apresentar diante do Senhor e confessarmos os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, é na dependência do Senhor e na certeza que somos sustentados pelo nosso Deus que estamos neste momento adorando o nome do Senhor. Eu quero apresentar então os motivos de gratidão que os irmãos já apresentaram, já mandaram para mim, para que pudesse ser mencionados diante do Senhor. Agradeceremos a Deus pela vida da querida irmã Rosana, esposa do pastor Marcos Lopes, que é irmão da irmã Marta Adriana, esposa do pastor Alexandre. Ela já está no quarto. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Rosana já deixou a UTI e está no quarto. Também irmão Benjamin, que é membro também da Assembleia de Deus, também estava no seu estado de saúde, inspirando muitos cuidados, teve alta e continua se restabelecendo em casa. Então vamos agradecer e também dar glória ao nome do nosso Deus pela vida do irmão Benjamin. Também o pastor Sócrates saiu da UTI, está fazendo tratamento agora com fisioterapia e fonoaudiólogo para poder receber alta. Louvamos a Deus também pelo grande milagre operado na vida do pastor Sócrates, nosso diretor-geral da Convenção Batista Brasileira, um grande líder a nível internacional, e este servo do Senhor, acometido gravemente por esta doença, e agora, para a glória do Senhor, teve alta da UTI, está se recuperando, e nós queremos também agradecer a Deus pela vida do querido pastor Sócrates. Também, queridos, vamos agradecer a Deus pela fidelidade dos irmãos, neste tempo em que não estamos nos reunindo presencialmente, mas a nossa igreja, como todas as igrejas, estão com seus compromissos. Nada foi suspenso, não conseguimos postergar os pagamentos que estavam em andamento. Então precisamos que os irmãos continuem sendo fiéis. Por exemplo, amanhã, o último dia do mês de abril. Então, se você ainda não fez a sua transferência, ainda não entregou o seu dízimo, faça isso como tantos outros irmãos que ao longo deste mês já fizeram, mês passado também, e com a fidelidade dos irmãos conseguimos honrar com os nossos compromissos, tanto no mês de março quanto agora no mês de abril. Não há nada atrasado, mas estamos com as nossas contas vencendo e precisamos da fidelidade dos irmãos. Então eu quero agradecer a Deus pela fidelidade de cada um de vocês. Também pela doação de alimentos. Muitos irmãos trouxeram, estão trazendo alimentos e já podemos atender, meus irmãos, através do Ministério de Ação Social, nossa ministra e diaconisa Elaine Oliveira, irmão Walter, também nosso diácono, tem ido à igreja, organizado as cestas e já distribuímos algumas dezenas de cestas básicas. Então louvamos a Deus pela generosidade dos irmãos neste momento e continuaremos fazendo nesses meses adiante, porque sabemos que há pessoas, há famílias que estão precisando e estamos tendo o privilégio de socorrê-las nesta ocasião. Também pelos grupos de oração da igreja. São muitos irmãos orando, irmãos ligando uns para os outros, tomando essa iniciativa, se comunicando. Então, a nossa ministra de oração, irmã Ruth, mandou um áudio para mim dizendo: pastor, agradeça a igreja, não estamos conseguindo nos reunir, não temos nossos cultos presenciais, mas meu coração, disse Ruth, está muito grato diante do Senhor, porque os
os grupos de oração estão funcionando, os irmãos estão ligando para os irmãos idosos, os irmãos, as irmãs viúvas, aqueles que já viviam algum tipo de solidão, agora potencializou, mas estão recebendo a atenção do pastor e todo o apoio da nossa liderança para que consigamos romper neste momento de isolamento social. Então vamos juntos agradecer a Deus pela vida dos irmãos da nossa igreja que tem mantido os grupos de oração, pelo Ministério de Mulheres, tanto o Ministério de Mulheres com a MCA, quanto Desperta Déboras, essas queridas irmãs, preciosas irmãs da igreja, sob a liderança da irmã Patrícia Albuquerque, da irmã Isaura, essas queridas e nossa ministra Ana Maria, tem se reunido, tem feito lives, tem ligado umas para as outras. Isto nós queremos louvar a Deus e agradecer nesta noite pela preciosidade, pela instrumentalidade das queridas irmãs. Continuemos, meus irmãos, porque isso sem dúvidas tem feito diferença e amenizado a dor, o sofrimento de muitos irmãos. Então, esses sentimentos nossos de gratidão apresentados diante do Senhor nesta hora. Também pedidos de oração estão chegando, já vou mencioná-los daqui a pouquinho mais, tá bom? Então agora vamos ter este momento de gratidão a Deus em meio a esta grande luta, esta grande batalha que todos nós estamos enfrentando. Meus irmãos, estamos vencendo, estamos sendo vitoriosos. Rendam graças ao Senhor. O Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem nos dado livramentos. Meus irmãos, são muitos motivos, a gente nem sabe e nem consegue mencionar todos. Então, agradeçam a Deus comigo em oração neste momento. Pai querido, Pai celeste, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença em oração e Deus, o nosso coração transborda de alegria, de gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, na vida dos nossos irmãos, na vida dos nossos amigos, como na vida da Rosana, na vida do Benjamin, na vida do Sócrates, ó Deus, na vida das famílias da nossa igreja, o nosso sustento, Senhor, o trabalho dos irmãos, a saúde nossa, Senhor Deus, as nossas famílias abrigadas, acolhidas em casa, pelo alimento que temos tido sobre a mesa todos os dias. Ó Senhor, louvado seja o Teu nome, ó Deus querido, acima de tudo pela obra do Teu Espírito em nós, ó Deus, manifestando graça, bondade, misericórdia, nos dando direcionamento. Cada dia levantamos, amanhecemos, somos sustentados ou renovados pelo Senhor. Pai querido, louvado seja o Teu nome, adoramos-te, ó Deus, na beleza da Tua santidade, cantamos em todo o tempo louvores ao Teu nome e dizemos, ó Deus, declarando como igreja nesta noite: o Senhor é bom, o nosso Deus é bom em todo tempo, o nosso Deus é bom. Por isso, Senhor, receba a nossa gratidão. E sabemos claramente, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, se não fosse o Senhor que se manifestasse como se manifestou com grande poder, não estaríamos neste momento agradecendo por estas pessoas, pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa liderança, se não fosse o Senhor na nossa vida. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Louvado e exaltado seja o Teu nome em todo o tempo, e agora como igreja dizemos: agradecidos somos ao Senhor por tudo que estás fazendo e por tudo que farás. Louvado seja o Teu nome, o nome precioso de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Sim, meus queridos irmãos, também temos neste momento a participação musical de irmãos que têm me auxiliado e me ajudado para que juntos pudéssemos continuar adorando o nome do Senhor, levando a mensagem cantada, a mensagem pregada ao coração dos irmãos. Então eu quero declarar que a graça, em Hebreus capítulo 4, 16, encontramos este verso da palavra do Senhor. Por isso tenhamos confiança
e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. O Senhor nos auxilia em todos os momentos. Já estão conosco, querida Marina e Melissa Prado, e vão adorar o nome do Senhor. Marina e Mel, sejam bem-vindas, graça e paz. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. A Amém. paz. Vamos juntos adorar o nome do Senhor. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, cantando monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome agradecer e agradecer-te com toda nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome agradecer e agradecer-te por toda nossa vida. Confiamos em teu amor, pois só tu és o eterno sobre toda a terra e céu. Esse outro louvor é um hino bem alegre e eu quero que todos aí na sua casa possam louvar o Senhor também com esse hino, que fala que eu conheci um grande amigo e esse amigo, ele é filho de Deus Pai. Amém. Amém. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar.
O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz. Tem que Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Você só pode ser feliz. Tem que Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Amém. Deus abençoe, irmão. Amém, Marina. Amém, Mel. Muito obrigado, queridas. Deus continue abençoando vocês. Privilégio ter vocês conosco, para juntos adorarmos, bendizermos o nome do Senhor. Continuem, podem sair dessa live, mas continuem acompanhando-nos. Já já teremos uma mensagem, a palavra do Senhor ao coração de todos nós. Deus abençoe. Amém. Amém. Queridos irmãos, eu quero continuar agora sim recitando Hebreus capítulo 4, verso 16, para orarmos a Deus intercedendo. Vários pedidos chegaram para nós, já foram acolhidos. Eu quero mencionar, se você puder também anotar alguns deles para acompanhar em oração. Vamos distribuindo esses pedidos para que todos esses cheguem até nós, tenhamos todos conhecimento e possamos interceder. E a palavra de Deus nos diz que é assim que devemos nos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Sem dúvidas, neste tempo, estamos precisando de ajuda, estamos precisando do auxílio do Senhor, do socorro do nosso Deus. Então vamos juntos nos aproximar do nosso Deus com confiança e recebermos dele toda ajuda necessária neste momento. Ouça então os pedidos de oração. Vamos orar pela família do irmão Márcio e da irmã Cecília. Casal precioso perdeu um primo com Covid-19. Era um primo com uma idade, era um primo novo em idade, e a família está muito abalada, muito entristecida, e nós, como igreja, solidarizamos, expressamos nosso sentimento de pesar ao tempo que estamos intercedendo pelo querido Márcio e Cecília neste momento. Vera Lúcia, nossa querida irmã, pede pelo sobrinho do seu marido. Ele chama-se André, está também com Covid-19. Vamos orar pelo André neste momento, pedindo a Deus a cura na vida desse querido André. Elaine pede oração pela Bruna, e vamos incluir no pedido da Elaine todos os nossos filhos neste momento, pela saúde física deles, pela saúde espiritual, pelo emocional dos nossos filhos. Vamos orar, Elaine, pela Bruna e pelos nossos filhos. Cíntia pede oração pela sua sobrinha Rebeca e pela sua irmã Karina. Vamos orar pela Rebeca e Karina, sobrinha e irmã da irmã Cíntia Rosa. Irmã Maria Araújo pede também
pelos seus filhos. Vamos orar pelos filhos da irmã Maria Araújo. Vamos orar, meus irmãos, pela irmã Nilma e Paulo César, o casal precioso do Grupo Logos. Muita gente edificada, gerações edificadas, impactadas com as mensagens cantadas por este casal e pelo Grupo Logos. Vamos orar. Nilma está gravemente enferma e carece de um milagre de Deus. Pela medicina, recursos e toda a possibilidade se esgotando, mas para Deus nada é impossível. Então coloque Nilma diante do Senhor neste momento. A Ney pede oração pelo Ailton, pede oração também pelo Severino, pai de sua cunhada. Vamos orar pelo querido irmão Ailton e também pelo Severino. Sula pede oração pelo Donizete e pelo senhor José, seus vizinhos que estão com Covid-19. Vamos orar pelo Donizete e pelo seu José. Ângela pede oração pela irmã Mila, esposa do pastor Lucas. Vamos orar por essa querida irmã. Sheila pede oração por Carlos, colega que teve uma piora no quadro da Covid. A Vânia Oliveira pede oração pela vida da Lúcia, que também está com esta doença. Está hospitalizado. Lúcia, que está hospitalizada e perdeu seu esposo. Então vamos orar pela querida Lúcia, o pedido da irmã Vânia Oliveira. Jô pede oração pelo Congresso Proclamai da Junta de Missões Mundiais, que inicia amanhã. Vamos orar por este evento da nossa junta, para que seja um tempo de edificação e despertamento vocacional e missional em nossa nação. Vamos colocar diante do Senhor nesta hora. Vamos continuar orando, meus irmãos. Vamos orar pelo irmão Sebastião Viana. Sebastião Viana sofreu um acidente doméstico, carece das nossas orações. Orar pela irmã Cida, pelo irmão Reginaldo, pelo Jair, e Marcelo França, que estão se recuperando também da doença da Covid-19. Vamos colocar diante de Deus, estão ainda no período de quarentena, mas vem se recuperando, vamos colocá-los diante de Deus. Diego e Carol, filho e nora do irmão Edilson Queiroz, vamos colocá-los diante de Deus também pela saúde deles nesta hora. Vamos orar pelos idosos e irmãos que moram sozinhos. Então, neste momento, carecem das orações, estão bem, tenho ligado para alguns deles, falado no WhatsApp, mas eles precisam que sejam sustentados em oração, tá bom? Então, esses pedidos, vamos mencioná-los neste momento diante do nosso Deus. Pedidos de oração nesta hora. Senhor Deus, nosso Pai, nos colocamos diante da Tua presença e te agradecemos, ó Deus, porque temos livre acesso ao trono da graça do Senhor, para, ó Deus, colocar diante de Ti, meu Deus querido, esses pedidos de oração pelas pessoas que aqui foram mencionadas, pessoas que estão doentes, pessoas que estão enlutadas, pessoas, ó Deus, que estão se restabelecendo, Deus, Pai querido, pessoas que estão deprimidas, emocionalmente abaladas, ser com cada uma delas, Senhor, complete a obra em cada coração, removando, curando, entrando com providência, trazendo socorro, alívio, ó Deus, restauração das emoções, sim, Deus, operando os milagres do Senhor, ó Deus, determinando curas, bênçãos sobre a vida de cada um deles, Senhor Deus, porque o Senhor é Deus que galardoa aqueles que confiam no Senhor, aqueles que te buscam de todo o coração. Por isso, como igreja do Senhor, ó Deus, queremos abençoar estas vidas preciosas, queremos buscar do Senhor, ó Deus, o consolo na vida deles, Senhor Deus, a fim de que, ó Senhor, cada um dos meus irmãos, cada um dos nossos parentes, conhecidos, ó Deus, sejam impactados pela Tua palavra, pelo testemunho do Teu povo, pelo grande clamor que estamos levantando diante do Senhor, intercedendo, ó Deus, pela vida deles. Sim, Senhor, cremos que o Senhor fará infinitamente mais daquilo que pedimos ou imaginamos. Por isso, os abençoamos em oração,
suplicando, ó Deus, diante do Senhor, pela Junta de Missões Mundiais, pelo Proclamar que se inicia amanhã, ó Deus, pela campanha missionária que estamos, ó Deus, em andamento. Senhor, abençoe os nossos missionários, abençoe os pastores das igrejas, os diáconos, Senhor, os ministros, líderes de departamentos, sim, Senhor, cada servo e serva do Senhor, que continuemos todos sendo alvos da tua graça, da tua bondade, da misericórdia do Senhor. Te somos gratos orando, certos de que o Senhor continuará nos abençoando. Oramos agradecidos assim, oramos em o nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos, e abençoe todos que foram mencionados em oração neste momento. Eu quero também orar, eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Lerei a partir do verso de número 9 até o verso de número 13. Lucas, capítulo 11, do 9 a 13, são os versos que leremos neste momento. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Que o Senhor aplique, meus irmãos, esta porção da sua palavra, lida neste momento aos nossos corações. Lemos um texto do evangelista Lucas e, por este conteúdo, no capítulo 11, podemos afirmar que Lucas é uma pessoa profundamente interessada no assunto oração. Aqui no capítulo 11, ele coloca junto, no mesmo capítulo, a oração modelo de Jesus e alguns ensinos acerca da oração, para denotar a importância que o Senhor Jesus deu à oração no seu ministério, na sua vida pessoal, no seu relacionamento com o Pai, e como ele gostaria que nós, seus discípulos, também dessemos a devida importância à oração na nossa vida pessoal, no nosso relacionamento com o Pai. Então, não obstante, Lucas gasta neste capítulo 11 um bom tempo para escrever, desde o verso 1 até o verso 4, ele fala sobre a oração dominical, fala sobre o Pai Nosso conhecido, fala sobre a parábola do amigo à meia-noite, no capítulo 11, do verso 5 ao verso 8, fala do ensino, da importância da oração nos versos do capítulo 11, dos versos 9 a 13. Então, três grandes momentos que o evangelista Lucas registra sobre os ensinos do Senhor Jesus a respeito da oração. Então, eu quero inicialmente dizer que a parábola que acabamos de ler leva todos a pensarmos sobre a maneira segundo a qual Deus responde às orações. Então, vejam bem, estamos afirmando que, à luz da palavra de Deus, Deus quer que compreendamos que Ele responde todas as nossas orações. Isso é uma afirmação à luz da palavra do Senhor. Então, vejamos os versos que acabamos de ler, do verso 9 até o verso de número 13. Os versos 9 e 10, Jesus diz aos seus discípulos: pedi, buscai e batei. Três verbos que são imperativos. E, ao mesmo tempo, a ideia do tempo desses verbos é uma ideia, é um tempo contínuo. Batei hoje, batei amanhã e batei continuamente. Pedi hoje, pedi amanhã e pedi continuamente.
Então, quem pede hoje, pede amanhã e pede continuamente. Quem busca e bate hoje continuamente, então está perseverando em oração. Assegura que em cada caso haverá uma resposta apropriada. Então, veja o verso 9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, compreendo, quem pede, dar-se-vos-á. Quem busca, achareis. Quem bate, encontrará. Ou seja, para cada petição há uma resposta. Para cada solicitação ou oração feita diante de Deus, há uma resposta apropriada. Então, todos os três verbos dão esta ideia de continuidade. Jesus, então, não está falando de atividades esporádicas ou avulsas, ou de orações esporádicas, mas de atitudes persistentes com relação à oração. Pedi continuamente, batei continuamente, buscai continuamente. Então, são os ensinos desses versos 9 e 10. Então, todo aquele que ora não pode ter dúvidas de que Deus responde às suas orações. Não podemos abrigar que se orarmos a dúvida de que se orarmos a Deus, Deus poderá não responder a algumas orações. Não, queridos, todos que oram não podem ter dúvidas de que Deus responde às orações. Jamais podem pensar que ele está indisposto a responder às orações e oferecer seus benefícios aos que oram. Então devemos fazer a nossa parte. A nossa parte no relacionamento com Deus é orar. Mas ela é sempre respondida da maneira como Deus considera melhor. Se Deus dá resposta a todas as orações, precisamos saber que a nossa parte, a nossa responsabilidade é orar. E também compreender à luz da palavra de Deus que todas as respostas que Deus dá às nossas orações são segundo a sua maneira, segundo os seus propósitos. Então, precisamos ter claramente isto em mente quando orarmos a Deus, mantermos a nossa vida diante de Deus, a nossa vida de oração. Afinal, o não de Deus é uma resposta tão específica quanto sim. Estamos muito acostumados, desejamos muito mais receber o sim de Deus. Mas o não de Deus também é uma resposta dele tão específica quanto o sim. O que Jesus então está ensinando é que nenhuma oração deixa de ser atendida, mas ela é sempre respondida da maneira como Deus considera melhor. Os versos 11 e 12. Esta lição, então, é aplicada. Veja o que diz os versos 11 e 12. São exemplos que o evangelista Mateus registrou no ensino do Senhor Jesus. Então, essa lição é aplicada com algumas ilustrações tiradas da conduta humana. Jesus pergunta qual pai dará coisas prejudiciais, como uma cobra ou escorpião, quando seu filho pede algo para comer. Então, é impensável que um pai daria tais coisas aos seus filhos. Assim, em resumo, Lucas retrata o que Jesus disse: nós, sendo maus, conseguimos de vez em quando dar algo bom aos nossos filhos. Quanto mais Deus, que é perfeito, Deus que é santo, Deus que é justo, jamais faria aos seus filhos algo imperfeito ou daria a nós algo perverso, extremamente prejudicial. Então vejam, meus irmãos, a exemplificação da atitude contínua de oração diante do Senhor. Se orarmos, seremos respondidos. Exemplos, nós que somos maus, e Jesus tem em mente a malignidade, a maldade da nossa natureza humana. Ele diz, nós sendo maus, conseguimos dar coisas boas aos nossos filhos em uma relação saudável. Não daríamos pedra quando eles nos pedirem pão. Não daria uma cobra, um escorpião, quando eles nos pedissem um peixe, um ovo. Então, sendo maus, não conseguimos dar coisas ruins aos nossos filhos, muito mais o nosso Deus,
que é perfeito, jamais nos dará algo imperfeito ou perverso. Deus dará muito mais daquilo que pedimos. Ele nos dará, e é isso que Lucas está preocupado, que os seus discípulos, seguidores de Jesus, compreendessem. Ele não nos dará especificamente somente aquilo que pedimos, mas algo muito mais. Ele nos dará o seu Espírito Santo. A obra do Espírito Santo na vida cristã, na nossa vida cristã, o agir do Espírito em nós em todo o tempo. Então é isso que Lucas afirma ao final. Deus nos dará o seu Espírito Santo. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Quero então meditar com vocês sobre o tema. Fale com Deus nesta noite o que se passa no seu coração. Fale com Deus nesta noite o que está preocupando você, aquelas coisas que trazem questionamentos, medo, às vezes dúvidas. Fale com Deus agora o que passa no seu coração. E de agora em diante, assim como um amigo, você abre o coração com o amigo, a esposa com o esposo, o filho com o pai, ou os pais com os filhos, abrimos o nosso coração como uma pessoa íntima. Falemos com Deus e abra o seu coração diante do Senhor neste momento oportuno em que estamos falando sobre oração. Porque talvez alguns de nós não demos conta de que esse é o momento oportuno, conquanto seja desafiador, extremamente difícil, tem trazido sofrimento para todos nós, mas é também um momento muito oportuno e propício para orarmos mais, para nos aproximarmos mais de Deus, estarmos mais perto dele. Ou talvez alguns de vocês estejam nesse exato momento passando por provações tão grandes, e estas provações têm trazido-nos de joelhos, para estarmos de joelhos diante do nosso Deus. Ao mesmo tempo, essas dificuldades estão trazendo vocês para muito mais perto de Deus, como você nunca esteve em toda a sua vida. Como temos afirmado aqui, irmãos, e eu tenho priorizado trazer para o coração de vocês, para o coração da nossa igreja, mensagens de alento, mensagem de consolo, de esperança, colocando em Deus a nossa confiança. Neste momento, você pode estar passando por todas essas provas, mas de joelhos diante do Senhor, muito mais perto, porque é no deserto ou nas situações mais áridas, mais adversas, que conseguimos ouvir melhor e de maneira mais audível a voz do nosso Deus. Então você pode estar vivendo este momento muito mais próximo de Deus do que em toda a sua vida. Isto então deve te trazer alegria por estar conseguindo falar com Deus o que se passa no seu coração. Abrir o seu coração diante do Senhor. Então você precisa saber agora que quando Deus diz não para nós, isso não significa necessariamente uma disciplina de Deus ou a rejeição de Deus para nós. O não de Deus pode significar, meus irmãos, um novo direcionamento ou um redirecionamento de Deus na nossa vida. Como disse no início, o não de Deus é tão específico quanto o sim de Deus para nós. Então, somos estimulados a falar com Deus o que passa no nosso coração. Sabe por quê? Porque Deus será em todo tempo ouvinte, ouvindo, acolhendo as nossas orações. Talvez neste tempo de dificuldades você possa perguntar: será que Deus se importa mesmo com as nossas aflições, com as nossas angústias, com os nossos problemas, com as questões pessoais, questões conjugais, com as questões familiares, profissionais? Será que Deus se importa com os detalhes na nossa vida? Nesta noite eu quero lhe afirmar: sim, meus queridos, Ele se importa com cada detalhe, com cada situação específica na nossa vida. O nosso Deus é especialista nas coisas que preocupam o seu e o meu coração. Vou repetir: Deus é especialista nas coisas que preocupam o seu e o meu coração.
nas coisas que você, porventura, pergunta diante de Deus, ou questiona, ou teme com relação ao dia de hoje, ou o dia de amanhã. Essas coisas que trazem temor para nós, aquilo que é montanha para você, para mim, diz Deus, existe um túnel de possibilidades para te abençoar. Também vou repetir, aquilo que parece ser uma montanha intransponível, para Deus é sempre um túnel de possibilidades para Ele agir e trazer benefícios à nossa vida em resposta às nossas orações. Traga então tudo que está no seu coração para mim, diz o Senhor. Peça-me para tomar o seu fardo. Você não tem porque não pede, diz a palavra do Senhor. E Tiago também corrobora com isso, dizendo: vocês não têm porque não pedem. Em outras palavras, se pedíssemos mais, teríamos mais. Se perseverássemos mais em oração, mais receberíamos do nosso Deus. Alguém já disse, meus queridos, imaginando que Deus tem junto dele muitas bênçãos, muitos benefícios, muitas respostas de oração presentes do coração de Deus para o nosso coração, estão no céu. Não foram ainda entregues a nós, sabe por quê? Porque não pedimos, não buscamos, não cremos devidamente. Então eu quero dizer a vocês que as vezes em que pedimos, ou algumas vezes, a resposta que obtemos é sim, outras vezes é não, muitas vezes é espere. Então você pode receber sim, pode receber um não de Deus, pode receber espere. E você precisa compreender que na oração há dois grandes elementos presentes. O primeiro elemento da oração é a petição, ou seja, sempre pedimos, sempre estamos diante de Deus em oração pedindo algo, mas com a nossa petição vem também os nossos sentimentos, as nossas intenções, aquilo que está por trás das nossas petições. Então, precisamos saber, diante de Deus e à luz da sua palavra, a relação que existe entre a nossa petição e a nossa intenção. Para compreendermos as maneiras como Deus responde às nossas orações. Deus pode, então, responder nossas orações das seguintes maneiras. Primeiro, Ele pode dizer sim para nossas orações, mas não para o nosso desejo. Vou repetir. Deus pode dizer sim para as nossas orações, mas pode dizer não para o nosso desejo. Em outras palavras, Deus pode dizer sim para o que estamos pedindo, mas dizer não para o motivo por trás daquilo que estamos pedindo. Às vezes Deus faz isso porque pedimos a coisa certa com motivos errados, com uma motivação errada. A outra maneira, Deus pode dizer não para o nosso pedido, para a nossa petição, mas sim para a nossa real necessidade. O nosso Deus é tão misericordioso, o nosso Deus é tão bondoso para nos dar não o que pedimos, mas o que realmente precisamos. Assim, Deus pode não responder a sua oração da forma que você esperava, mas de outra maneira, satisfazendo a sua real necessidade. Então, Deus pode dizer não para o nosso pedido, mas sim para a nossa real necessidade. Também Deus pode dizer sim, sim. Ele diz sim para o seu pedido e também sim para o seu desejo. Isso porque você está pedindo o que é legítimo para honrar a Deus. Então Deus responde sim para a sua petição e sim para a sua intenção, dizendo: sim, meu filho, minha filha, o que estás pedindo, o que está intencionando o seu coração é da minha vontade também, e isso me glorificará. Então Deus dirá sim, sim, em abundância na sua vida. Quando a nossa petição é para glorificar a Deus, a nossa intenção é segundo os propósitos, desígnios do Senhor, não vai contra o seu caráter, a sua natureza. As nossas intenções são tão legítimas quanto as nossas petições. Então, o que receberemos de Deus? Sim, sim, em abundância na nossa vida. Mas Deus pode responder para nós
não, não. Não à nossa petição e não ao nosso desejo. E como disse, o não de Deus é tão específico como sim. Quando isso acontece, na maioria das vezes, por diversas razões, isto pode acontecer. Deus dizer não à nossa petição e não à nossa intenção. Geralmente é porque temos pecados não confessados. É por causa da nossa consciência pesada. Às vezes oramos de maneira não sincera, hipócrita. Às vezes oramos com um coração cheio de orgulho. Oramos egoístamente. Oramos às vezes com falta de fé. Às vezes oramos, deixamos para lá, oramos e não persistimos em oração. O que estamos dizendo para Deus, o que estamos pedindo ao Senhor e as intenções que estão presentes no nosso coração não têm muito valor, não temos muito interesse, então receberemos de Deus não e não. Por último, Deus pode dizer: espere. Espere. Meus irmãos, como somos provados quando recebemos de Deus o espere com relação às nossas orações. Mas precisamos saber que a demora de Deus parece ser uma das maneiras mais importantes pelas quais ele encoraja a nossa fé. Quando Deus diz para nós espere, Deus está dizendo ou encorajando fortemente a nossa fé. Deus está dizendo para nós, quando fala espere, ele está permitindo que criemos músculos para a nossa fé, que nos fortaleçamos e perseveremos diante dele, confiando no Senhor. Então, a espera diante de Deus nos força a confiar em Deus. A espera nos força a confiar em Deus. Então, se você recebeu de Deus ou tem recebido em alguns momentos da sua vida, espere, saiba, Deus está lhe encorajando a confiar mais nele, a ter mais fé, a criar músculos, se fortalecer mais diante dele. Portanto, se você está esperando por algo diante de Deus nesse momento, fale com o que se passa no seu coração. E se você não ouviu de Deus nem sim, nem não, mas espere, então saiba o que isso está fazendo na sua vida cristã. O espere de Deus gera em nós uma porção maior de força para continuarmos tendo fé nele. O espere de Deus é o grande antídoto para enxertar, para encher-nos de energia, de força, de disposição para confiar no Senhor. Por fim, quero afirmar que Deus sabe sempre o que está fazendo. Deus sempre sabe. Às vezes nós temos dúvidas, ou muitas vezes temos dúvidas, mas Deus sabe sempre o que está fazendo. Então você pode confiar nele. E posso afirmar ainda, ele é bom. O nosso Deus é bom o tempo todo e você pode confiar nele, quer seja a resposta sim ou seja não. Porque quando Deus diz não, isso não significa necessariamente disciplina ou rejeição. Pode ser simplesmente um novo direcionamento de Deus na nossa vida. Que o Senhor os abençoe, meus irmãos, que o Senhor faça-os cada vez mais bater, pedir e buscar. Porque quem bate, diz a palavra do Senhor, abrir-se-vos-á. Quem pede, dar-se-vos-á. Quem busca, achareis. Então, Deus tem suas maneiras de responder às nossas orações e será sempre as melhores para nós. Confie nele. Ele é bom o tempo todo e se você está esperando as respostas de oração, saiba que ele está lhe forçando a confiar mais nele. Que o Senhor o abençoe. Apresento, por último, Sueli Médici, pede oração pelo senhor João, que está com Covid-19 também. Sim, Sueli, vamos apresentar o senhor João. Edileuza pede oração por Rodrigo, parente do Edmilson, que está com Covid e trabalha na área da saúde. Então, o Edmilson havia feito esse pedido, eu havia me esquecido. Obrigado, Edileuza, por lembrar. E vamos mencionar o Rodrigo,
que é parente do Edmilson e está precisando das nossas orações neste momento. Vamos orar. Pai querido, Pai celeste, Sueli Médici apresenta João diante do Senhor e, ó Deus, Edmilson apresenta, ó Deus, Rodrigo diante do Senhor. Pai querido, coloque a tua mão de poder sobre estas vidas preciosas, Senhor, que é o Deus do impossível, o médico dos médicos, Senhor dos senhores, tem toda a autoridade no céu e na terra para liberar cura sobre a vida desses queridos. É o que te pedimos nesta noite, Senhor, e as intenções do nosso coração com estas orações, neste culto de oração, é glorificar o nome do Senhor, é testemunhar a grandeza do Senhor. Portanto, Deus querido, oramos agradecidos assim e abençoamos a tua igreja nesta noite, fazendo isto em o nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, queridos. Tenham um restante semana abençoado. Que o Senhor a todos possa guardar e livrar em todo o tempo. Deus os abençoe.